Seja Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor, que Deus abençoe, nos proteja sempre, que Ele esteja conosco, que esse dia seja maravilhoso, em nome de Jesus Cristo. Estamos no início da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Betel. Hoje é a primeira edição com o título Senhor, ensina-nos a orar. O texto devocional está em Mateus 6, versículo 9 ao 15, que nos diz: Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando ao Senhor para darmos início à lição. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Excelentíssimo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, todo o louvor, ó Deus. Bendizemos ao Senhor, Te adoramos, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Toma nossas vidas, ó Deus, nas Tuas santas mãos. Ó Deus, purifica-nos, lava-nos, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa falar conosco nesta manhã. Ó Deus, como o Senhor sempre, meu Deus, tem falado, Senhor. Tem nos alertado, tem nos exortado, Senhor Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa limpar, meu Deus, todo o nosso pensamento, para que possamos entender tudo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Toma a vida do Teu servo, os Teus cuidados, ó Deus. Usa ele como canal de bênçãos, meu Deus, para abençoar as nossas vidas através da Tua palavra. Toma tudo em Tuas mãos, desde já eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, que o Senhor nos abençoe poderosamente. Amém. O texto que você deu foi Lucas 11, 9 e 10. Tá. De óculos e assim eu tô. Graças a Pai, amados irmãos e irmãs. Nessa manhã nós estaremos falando sobre oração, da revista Gente de Oração. E o tema é Senhor, ensina-nos a orar. E diz o seguinte: certa feita estava Jesus orando em certo lugar. É assim que começa o texto bíblico de nosso estudo de hoje, que está em Lucas 11, de 1 a 13. Imaginar esse ambiente de oração e, acima de tudo, o relacionamento de Jesus com seu Pai é algo maravilhoso. Não foi por acaso que um membro do grupo de discípulos
que estava com ele, tomou a iniciativa de pedir que os ensinasse a orar. A oração para Jesus era o recurso para fazer sua humanidade aquietar-se a fim de ouvir e falar com seu Pai. Na oração, a alma do Senhor da Glória tinha condições de receber orientação para a escolha de seus discípulos, compartilhar de um tempo com sua própria glória no monte onde foi transfigurado, receber conforto para o momento que precedia seu sacrifício na cruz. Enfim, era o recurso espiritual para viver plenamente como um homem. Daremos início, por meio deste estudo, a uma série de lições sobre o testemunho de diversos personagens na história bíblica e a vida de oração deles. Para muitas pessoas, orar significa perder tempo ou simplesmente... Vou usar esse termo, perder tempo, porque para muitas pessoas elas dizem que não tem tempo para oração, não é? Ou um ambiente adequado para orar. Não existe a questão de ambiente adequado e nem tampouco a questão de não ter tempo, pois se nós temos tempo para tantas coisas hoje na vida, não é? Por que não temos tempo para orar? Outras pessoas dizem assim, às vezes não tenho tempo para ir à igreja, né? E como não ter tempo para ir à igreja, mas achando que somente na igreja é onde elas podem estar orando, né? E isso não condiz com a realidade. E qual é a forma correta de estarmos orando? Nós podemos orar de qualquer maneira, andando, parado, em pé, sentado, de joelhos, até mesmo deitado. Como foi o caso de Daniel, né, que chegou ao ponto de orar deitado, pois não tinha nem forças para se colocar de pé. Ou ele estava em um momento tão espiritual, vamos dizer assim, tão crucial com Deus, que o seu corpo não permaneceu de pé. Então essa é a questão. A oração só é importante para as pessoas que sabem a definição plena dela, né? Um exemplo, Jesus como o Filho de Deus, ele tinha esse costume, esse vício, vou dizer assim, para ficar muito mais impactando nossos corações, vício de orar, vício de coisas boas, de ter uma comunhão com Deus, de falar com Deus, de pedir a Deus força, de estar preparado para os momentos difíceis que a vida trazia sobre ele. E às vezes nós não estamos preparados para as coisas ruins que a vida nos traz, pois todo mundo está sujeito a passar por momentos de dificuldades, tribulações, perseguições, lutas, divergências, etc. Mas somente as pessoas que realmente têm uma vida com Deus é que irão conseguir superar essas dificuldades, essas tribulações na vida familiar, no casamento, né, no trabalho, na saúde, etc. Né? Um exemplo, no momento em que estamos vivenciando essa pandemia no mundo, e a oração é o nosso único refúgio, pois se não existe cura, se não existe remédio, se não existe nada, o que nós temos que ter no momento é nos precaver, tomar as precauções necessárias e pedir a Deus que nos livre desse vírus que é invisível aos olhos humanos, aos olhos nus, vamos dizer assim, mas que nós podemos estarmos sempre atentos às recomendações médicas e pedir a Deus que faça com que o milagre dele aconteça, como vem acontecendo na vida de muitas pessoas que estão sendo curadas. A oração é um estado consciente em que a alma humana pode, através de Cristo, entrar num ambiente espiritual de alegria e paz com o próprio Deus. Temos condições tanto de falar com Ele como de ouvi-lo por meio da oração. Podemos ter acesso àquele que nos fez e saber exatamente quem somos. A questão da oração é que às vezes, um exemplo, as pessoas podem achar que estão falando sozinhas ou falando com Deus, mas não ouve a sua voz, não ouve a sua palavra. Na verdade, é o seguinte, amado. Todas as pessoas, quando oram, elas precisam ter
a delicadeza, a sensibilidade de saber que Deus também fala com ela. E uma das maneiras atualmente em que Deus mais fala conosco é através da Bíblia Sagrada, né? Como é que eu vou falar que Deus não fala comigo se eu não procuro conversar com Ele e tampouco ouvir a sua palavra? Ouvir a sua palavra, ou ver a sua palavra comigo. De que maneira é que eu vou conseguir obter de Deus as respostas de minhas perguntas, minhas interrogações, né? E com isso, existem pessoas hoje em dia que, como diz aqui, temos condições tanto de falar com Ele como de ouvir. O que dizem ouvir Deus falar com elas, e chegam nas igrejas, na casa das pessoas e passam recado, etc. E é muito divergente essa questão a partir do momento em que entendemos que Deus, como foi o caso de Abraão, né, que nós lemos aqui na quinta-feira, Deus, quando foi fazer algo que tinha interesse em Abraão, Deus foi até ele e conversou com ele. Não é verdade? Então, essa questão, Deus, ele fala conosco, conversa conosco, explícita para nós o que está para, vamos dizer assim, para expor, né? Através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. É dessa maneira que eu penso, que eu entendo, que eu compreendo. Eu não ouço vozes. Sendo franco e realista, eu nunca vi um anjo, nunca conversei com um anjo, como tem pessoas que falam assim, né? Que vê anjos hoje voando, etc. e tal, e conversa com anjos. Eu, particularmente, nunca tive essa experiência, sendo franco e realista. Mas isso não diz que eu nunca tive experiência com Deus, pois Deus está na minha vida em todo momento, em todo instante, em todos os lugares, né? Existem as pessoas que são pneumáticas, né? Que em tudo vê anjo, em tudo vê imagem, vê vultos, surtos, etc. Esse não é o meu caso. Algumas pessoas, sinceramente, precisam até mesmo de tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Essa é a realidade, né? Pois uma das maneiras que Deus, eu sei que Deus se manifestava muito no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, mas hoje Ele deixou a sua palavra, e a revelação que nós temos que ter hoje, e temos hoje, é a Bíblia Sagrada, né? A revelação, como diz o próprio livro de Apocalipse, que quer dizer o que? Revelação. Revelação das coisas futuras. Então, essa é a realidade do que eu entendo sobre a Bíblia Sagrada. Essa é a minha revelação e a revelação de Deus para os nossos corações. Não existe uma verdadeira oração sem a presença de Jesus. Ele é o único caminho que nos conduz a Deus. No texto da lição de hoje, observamos a iniciativa de um discípulo anônimo que pediu a Jesus para ensiná-los a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos, né? Era costume dos rabinos naquela época ensinarem seus seguidores a fazer uma breve oração. Se o discípulo de Jesus realmente tinha uma verdadeira compreensão de toda a sua grandeza, era oportuno aprender uma oração com ele, que é o próprio Senhor do Universo, né? E essa questão, amado, aprender com Jesus. Algumas pessoas hoje, elas têm um equívoco, né? E uma ignorância tão grotesca, tão grande, que dizem que não precisam estudar, né? Porque tudo que elas querem aprender é o Senhor que ensina ela, pois os discípulos de Jesus, eles não estudaram, não é verdade? Algumas pessoas têm esse jargão de dizer que os discípulos de Jesus não estudaram, então elas não precisam estudar para poder pregar o Evangelho, para poder falar do amor de Deus, etc. E aí que vem o grande engano. Jesus, ele é o mestre dos mestres, né? O Senhor dos senhores, doutor dos doutores, o rei dos reis. E eu daria qualquer coisa para passar um momento com Jesus, né? Um exemplo, eu tenho minhas formações
intelectual e tal, mas eu trocaria tudo isso para poder ter andado com Cristo 3 anos e aprender com ele tudo que ele ensinou aos seus discípulos e aos seus apóstolos. Trocaria, deixaria tudo na minha vida para passar esses momentos com Jesus, esses anos de ensinamento, de aprendizagem que ele fez, né? Que ele passou para os seus apóstolos, entendeu? Então, uma coisa, amado, é você ter andado com Jesus. A outra coisa é você hoje dizer que não precisa de estudar, que não precisa, quem é contrário ao estudo é também contrário à Bíblia Sagrada, pois a Bíblia Sagrada é um dos livros mais vendidos em todo o mundo. E a Bíblia nem compete com nenhum outro livro no Guinness Book, porque é injustiça. A Bíblia nunca deixou de ser o livro mais importante no mundo. Nunca deixou de ser o livro mais vendido em todo o mundo. Então, não existe nenhum outro livro que possa, como eu posso dizer assim, ser comparado ou que chegue aos pés da Bíblia em questão de vendas, né? Mas também, sendo franco e realista, é um dos livros mais complexos que existe para a nossa compreensão em profundidade. De maneira clara e objetiva, ela consegue nos trazer uma ideia bem, vamos dizer assim, explícita sobre o que quer nos ensinar, que é seguir a Deus, obedecer a Deus, os seus mandamentos, amar a Deus, amar o próximo, ser fiel, né, a Deus e a Trindade em Cristo Jesus e Espírito Santo, em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, etc. Mas um exemplo, você querer, compreender a Bíblia em profundidade ao ponto de pregar o Evangelho e ensinar as demais pessoas, não é fácil, porque se fosse fácil, eu confesso que eu tenho dificuldades em compreender tudo que a Bíblia tem a nos falar. Em simplicidade, não. Em simplicidade é bem clara a Bíblia Sagrada. Mas quando nós queremos nos aprofundar nela, nós temos que estudar, nós temos que nos debruçar, nós temos que buscar o conhecimento, né? Como diz o livro de Provérbios, sobre a questão do conhecimento, da educação, do temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Mas tem gente que não tem esse temor, não tem e não se interessa em buscar essa sabedoria, entendeu? E diz mais, Jesus não somente aproveitou para ensinar um modelo breve de oração, que era parte da oração dominical que está em Mateus 6, 9 ao 15, mas também contou uma parábola a fim de ilustrar o valor da confiança e da esperança que devemos ter em Deus. E finalizou ensinando que devemos ter consciência do amor e da misericórdia do Pai Celestial em atender nossas orações. Jesus ensinou a seus discípulos algumas lições preciosas, não é? Eis a questão. Perguntou a ele como se devia orar. As pessoas, ele ensinou aos seus discípulos naquele momento. Só que hoje, gente, já existe tantas formas de oração que as pessoas inventaram, né? É a oração do milagre, é a oração da cura, é a oração das portas abertas, é a oração do encontro, é a oração da libertação, é a oração do poder, é a oração... É tanta coisa, tanta invenção humana que, com todo respeito, parece livros de autoajuda, né? O livro de autoajuda é aquele livro que tem um segredo para o sucesso da pessoa, que vai vencer na vida, etc. E é tudo mentira. Não existe uma chave mágica que você vai pegar e colocar numa porta e o milagre vai acontecer. Não é bem assim. Não é? Existe a vontade de Deus, existe o poder de Deus, existe a soberania de Deus, que o ser humano está sim, tem que estar e está sim, dependente dela.
as coisas acontecem se Deus quiser. E se Deus não quiser, não acontece. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Se Deus quiser, não dá. Porque o que é dar certo no seu ponto de vista? Dar certo para você é as coisas acontecerem da maneira que você quer. Mas dar certo para Deus, e é o que é correto, é as coisas acontecerem da maneira que Ele quer. E pode dar errado para mim, mas é o que Deus quer. É o que é o certo. E o que vem acontecendo conosco é que somos pessoas tão mimadas, tão mal educadas, ignorantes, estúpidas, que achamos que tudo tem que ser da nossa maneira. Se eu quero algo, vou pedir a Deus que Deus vai me dar. Estamos achando que Deus é semelhante aos pais, atualmente, que procura dar tudo aos seus filhos. E com isso somos mal acostumados. E com isso somos pessoas, como eu posso dizer assim, pessoas que nunca obtiveram uma ação educativa, vamos dizer assim, de receber um não. Receber um não e se comportar como alguém que sabe o que é isso. Não, não é não. Sim é sim. E dar limites ao ser humano é o papel crucial de Deus para com a humanidade. Quando Deus criou os céus e a terra, o universo, o homem e a mulher, o jardim do Éden, Deus também disse para Adão e Eva: vocês podem fazer de tudo, comer de tudo, fazer o que vocês quiserem, mas só tem uma coisa: isso aqui vocês não podem. Não existe apenas o sim, existe também o não. E isso é essencial para a nossa vivência. Saber o limite de onde nós podemos ir, onde nós podemos alcançar e onde nós temos que retroagir, retroceder, parar, analisar, rever nossos conceitos e procurar fazer as coisas de uma maneira que seja agradável. E ser agradável hoje, gente? O que é ser agradável? Nós achamos que ser agradável é um exemplo. Uma pessoa que ela é, não digo assim, comunicativa, carismática. O que é uma pessoa carismática? Uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa simpática, uma pessoa que tudo, ela tem um bom senso. E achamos que ser carismático, às vezes, é sermos palhaços. Sorrir para todo mundo e fazer os outros sorrirem. Mas não. Ser carismático também não exime-nos de ética, sinceridade e de moralidade. A necessidade de um envolvimento pessoal com o Pai Celestial. Oração começa com o Pai. O aprendizado sobre a verdadeira oração começa com uma palavra dirigida ao Pai. Requer que elevemos nossos pensamentos para o lugar de sua habitação, em espírito e em verdade. Nesse convívio com Ele, devemos confessar que seu nome é santo. Tal nome faz parte da sua própria identidade, isto é, sua glória, santidade, soberania, misericórdia, justiça. Por isso precisamos educar nossa alma a ter seu nome como aquele que é separado de todos os outros nomes. Requer que elevemos nossos pensamentos para o lugar de sua habitação em espírito e em verdade. Uma das coisas mais difíceis que existem para o ser humano hoje é elevar o seu pensamento para o lugar da habitação de Deus. Sabe por quê? Eu sei onde é o local que Deus habita, que é o céu, o meu coração, etc. Mas elevar meu pensamento a esse lugar, eu não sei. Tem que ser franco e realista. Porque quando falamos sobre um lugar, sobre um ambiente que nós temos que elevar o nosso pensamento, nós pensamos que é um local que nós conhecemos ou materializamos em nossa mente. Olha, Deus deve estar no céu, num lugar assim bem brilhoso,
sentado em um trono grande, e potente, poderoso, e cercado de anjos. Eu confesso que eu não me preocupo tanto quanto a isto. Igualmente as pessoas hoje que elas querem imaginar Deus, né? E criam imagens de Deus, de seu filho Jesus, né? De Maria, etc., de vários santos, e atribui a eles as suas orações. E é muito complicado porque o ser humano está ligado ao contato físico, ao contato visual. E às vezes nós queremos sentir, Moisés viu, conversava com Deus face a face. Diz a Bíblia lá em Êxodo que os homens viram a Deus e não morreram, né? Está escrito lá, se não me engano, aqui em Êxodo capítulo 24. Vamos ver aqui rapidinho, né? Para nós termos uma ideia clara daquilo que eu estou dizendo, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui o Senhor, ele falou com o povo. Aqui, né? Êxodo capítulo 24, versículo 9, diz assim: E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. É o que diz a Bíblia, Êxodo 24, versículo 10. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra, de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Olha, eles tiveram a imagem, apesar que não foram a face, né? É o que diz aqui a Bíblia, né? Ele não estendeu, aí fala-se de Deus, Deus não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. E não morreram. Então, para esses homens, para Moisés, para esses homens, eram praticamente, eles chegaram a ver a glória, a presença de Deus, né? Mas e para mim? Aí eu vou ficar orando, meu Deus, eu quero ver a sua face, meu Deus, apesar que existem muitas músicas hoje que falam isso, eu quero ver a sua glória, eu quero ver a sua face, eu quero ver. Gente, você não vai ver. Porque é muita arrogância nossa pedir isso a Deus, é falta de respeito, né? A não ser se morrermos, pois o próprio Senhor disse para Moisés, né? Como aqui está escrito no livro de Êxodo também, no capítulo 30, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Que Moisés, ele pede a Deus para que Deus mostre a ele a sua face. E Deus, ele diz a Moisés o quê? Deus disse para Moisés que se ele, Êxodo 33, versículo 20, diz assim, Êxodo 33, versículo 20, e acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Para eu poder ver a face de Deus, só quando eu morrer. Se for possível, se pela graça eu receber esse presente, vamos dizer assim. Pois tem pessoas que, se você for analisar biblicamente, nem depois de morta, elas verão a face de Deus. Está pensando que é pouca, é simples? Não. Mas hoje nós vemos pessoas falando, eu quero ver a glória, eu quero ver a face, eu quero ver o poder de Deus. Amados, no livro de Êxodo, se você for analisar, quando o povo viu a glória de Deus, correram, ficaram com medo. Não é ver a face não, é o poder de Deus. As pessoas ficaram com medo, mas hoje existem pessoas ignorantes que elas desejam ver. Então, o que eu quero simplesmente explicar nesse contexto, na oração começa com o Pai, é que o seguinte, orar em espírito é você sentir Deus em você, mas você sem materializar isso em nada, que nem um exemplo.
Eu estou orando, aí de repente eu abro os olhos e vejo uma imagem, como pessoas viam imagem de santos, né? Santos que eles, né, têm como santos, pessoas que têm como santos em vidraças, em janelas, etc. Né? Então essa questão, antigamente as pessoas oravam muito debaixo de carvalhos, de árvores frondosas, né, de alguns lugares especiais, um monte também. Então hoje, o que é que eu posso dizer assim? Eu vou para um monte orar porque lá eu senti Deus. Não, você pode sentir Deus até dentro do seu banheiro, dentro da sua casa, no seu quarto, na sua sala, em qualquer lugar. Não é no monte que Deus está. Não é debaixo de uma árvore que Deus está. Você pode sentir Deus em todos os lugares onde você possa imaginar, como aqui está dizendo, né? Para o lugar de sua habitação em espírito e em verdade. Orar, Jesus está falando com a mulher samaritana e disse para ela que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Ele não disse que o lugar, aqui está falando até sobre o lugar. E eu tenho contradição sobre isso porque o próprio Jesus disse, né, que não existe um lugar onde as pessoas podem ou devem estarem orando, mas nós devemos orar ao Senhor, né? Como aqui está dizendo em João 4,24, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é isso? Espírito, pneuma, o vento. É você adorar a Deus sabendo que Ele está presente mesmo sem vê-lo. É você sentir a presença dele. Oração revela a submissão à vontade de Deus. Jesus ensina sobre a necessidade de conhecer o seu reino e desejar seu estabelecimento em nós. Submetemos-nos inteiramente à vontade de Deus, como fez Jesus em sua relação com o Pai. Ou seja, as pessoas que são fracas, trazendo mais uma resposta quanto ao segundo o tema anterior, elas querem a imagem, como o povo lá no deserto, quando Moisés subiu ao monte para orar e passou lá 40 dias e 40 noites. O que quer dizer isso? Moisés passou 40 dias e 40 noites, só que ele não sentiu nem fome nem sede. Sabe por quê, amado? É a questão do jejum. O jejum que nós fazemos só vale a pena quando nós não sentimos fome. Quando você faz um jejum que fica ali com vontade de comer, não, acabou o jejum, gente. Eu sei que o corpo sente fome e necessidades, mas Moisés passou 40 dias. Teve pessoas no mundo que tentaram fazer esse tipo de jejum e morreram. Porque o jejum que agrada a Deus não é um jejum que você vai sacrificar o seu corpo ao ponto de você sentir dores, passar mal, ficar desmaiando, ficar tonto, com labirintite, etc. Isso não é jejum. O jejum que você faz é aquele jejum que faz você sentir-se bem. Da mesma, vou ser bem claro, da mesma maneira que você se sente quando você come algo e passa ali a manhã inteira sem sentir fome. O jejum é a mesma coisa. O seu comportamento, suas atitudes, suas ações, suas práticas, seu trabalho, tudo que você faz tem que ser da mesma maneira. Mas não, você às vezes está preocupado, não come e passa a manhã inteira sem se alimentar. Mas só pelo fato de você dizer que está fazendo jejum, aí toda hora quer comer. Isso não é jejum, gente. Entendeu? Então, quando Moisés estava lá no monte, o povo cá embaixo mandou a Arão fazer um Deus, né? Para eles adorarem. Porque Moisés para eles tinha desaparecido. Foram 40 dias, né? Mais de um mês no monte. A nossa contagem aqui de mensal, né? Mas o povo queria adorar a Deus, o Salvador, o Senhor, Deus eterno, o Yahvé. Só que as pessoas queriam ver esse Deus. E com isso
Arão fez o bezerro de ouro e o povo estava achando que Deus era aquele bezerro de ouro. Essa é a realidade. Não estava dizendo que aquele bezerro de ouro era um outro Deus, não. Para o povo de Israel, se você for ler lá, livro de Êxodo capítulo 32, para o povo de Israel, eles achavam que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que livrou eles do Egito, era aquele bezerro. Eles materializaram no bezerro o Deus Todo-Poderoso. E é o que as pessoas fazem hoje, materializam em imagens, né, um Deus que ele é espírito, ou em pessoas, entendeu? E uma das coisas que existe plenamente, gente, para nós hoje, que é muito complexo e difícil, é a submetermos inteiramente à vontade de Deus. Submetermos, sermos submissos, dizer não a nós, ao nosso eu, ao nosso ego. Como nós falamos assim, as pessoas são egocêntricas, egoístas, soberbas. A palavra egoísta vem do radical ego, no grego, que quer dizer eu. E nós somos egoístas. Nós somos egocêntricos. Nós somos soberbos. E somos tão soberbos, tão egoístas que, dependendo da ocasião, nós obedecemos a Bíblia Sagrada quando é conivente aos nossos interesses. Nós não obedecemos a Bíblia Sagrada analisando o interesse de Deus, que tem que estar acima dos nossos interesses. Nós estamos, na maioria das vezes, fazendo o que nós queremos. E por isso temos um grande conflito interior em concordar com aquilo que Deus quer de nós, ou com aquilo que Deus está fazendo, ou com aquilo que Deus está permitindo. Existe uma religião hindu que, certa feita, um homem estava sentado e passou o amigo dele correndo, pedindo socorro, e outro com uma faca na mão para matar o seu amigo. E ele continuou ali sentado. E perguntaram para ele: por que você não levantou para ajudar o seu amigo? E ele disse: o que está escrito vai acontecer. Se ele tiver de morrer, ele vai morrer. Se ele não tiver de morrer, o Deus dele vai salvá-lo. Eis a questão. Não é que nós somos tão assim, apáticos, né? Tão indiferentes com a situação como essa, mas é uma realidade. Há certas coisas que nós pensamos que precisam da nossa ação, da nossa atitude, da nossa intervenção para que a história mude, né? Para que certas coisas não aconteçam. Mas o que é realidade é o seguinte: as coisas vão acontecer querendo ou não, eu gostando ou não.
o agir de Deus vai acontecer e vai ser agradável a mim ou não será agradável a mim. E às vezes nós estamos vendo isso e estamos lutando contra. Achando que, não vai ser assim não. E queremos colocar Deus, não, Deus não vai permitir que isso aconteça. A permissão de Deus, amado, não é a vontade de Deus, né? E a permissividade de Deus fez com que acontecesse várias guerras, o Holocausto, várias pessoas morressem. Por quê? Porque há certas coisas que realmente a perversidade do homem quer extrapolar. Há certas coisas que às vezes nós queremos fazer e achamos que Deus ele vai impedir. Deus ele tem poder para tudo, amado, mas há certas coisas que cabe a mim fazer e não a Deus. Como Deus criou o jardim do Éden, ele colocou Adão e Eva lá para cultivá-lo. Não era o papel de Deus cultivar o jardim. É a mesma coisa a terra. Não é papel de Deus cultivar a terra. É papel nosso. Deus criou. Deus ele faz aquilo que o ser humano não é capaz de fazer. Mas aquilo que faz parte da sua obrigação, do seu dever, é você que tem que fazer. Aí às vezes nós estamos orando, clamando, pedindo, suplicando, implorando a Deus por certas coisas que não cabe a Ele. Somos nós. Oração registra petição pelo nosso sustento. Né? Temos liberdade em pedir em favor do nosso sustento diário. O pão é algo básico para a sobrevivência e o discípulo é educado também a reconhecer que a cada dia o Pai pode provê-lo. Importante relacionarmos esse texto com o que diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, orar como Jesus ensinou, sim, mas confiar na oração, pois nessa comunhão encontramos um estado de espírito que nos leva a descansar das inquietações da vida. Né? Temos liberdade em pedir em favor do nosso sustento diário. Amados, nós estamos vivendo esse momento tão crítico no país, né? E estamos também vendo a crise financeira batendo nas portas, pessoas perdendo os empregos, trabalhos, pessoas sendo impedidas de exercer seus trabalhos, né? E esse é um momento importante que as pessoas precisam clamar a Deus para que possam ter a condições de sobrevivência, de sustentar, de não passar necessidade, fomes, etc. Estava vendo no jornal esses dias que uma quantidade absurda de pessoas no mundo e principalmente na América Latina, elas sairão da classe média para a classe baixa, né? Pessoas que têm um nível médio de sobrevivência, popularmente falando, vai agora entrar no nível de pessoas pobres. E isso é fato que está acontecendo e vai acontecer mais ainda durante esse tempo de pandemia. Mas muitas pessoas elas não creem, não têm fé, né? Não confiam em Deus. E nesse momento entra em completo desespero. Como nós falamos aqui também na quinta-feira, quantas são as pessoas que só se preparam para os dias bons, para os momentos de riqueza, né, de fartura, mas não para os momentos de falta,
uma enfermidade, de doença, de falta de alguém, momento de lutas como nós estamos vivendo nesses dias. São mais de 70 mil pessoas já mortas no Brasil, e as pessoas às vezes querem relativizar ou simplesmente dizer que tinha que acontecer. Isso é ser muito perverso, é ser muito carrasco mesmo, é não ter amor às vidas. É complicado falar sobre isso. É complicado o coração de um ser humano não doer quando vê tantas pessoas morrendo, ainda que sejam pessoas desconhecidas, né? E com isso, a oração é muito importante, onde Deus faz o milagre acontecer, onde as portas se abrem, onde muita gente consegue serem sustentadas. Vamos dizer assim, hoje vou ser bem franco e realista, o auxílio emergencial que as pessoas estão recebendo durante esses dias. E elas estão dizendo o quê? Pensando, graças a Deus, a político fulano, político ciclano, político beltrano, né, um partido A, partido B, partido C, partido etc. Mas agradeça muito a Deus, porque eu vou lhe ser franco e realista, nenhum partido está preocupado com você, não. Nenhum político está preocupado com você, não, gente. Não existem as pessoas que são humanas realmente, que tem esse lado, que quer realmente entrar na política para ajudar e fazer algo pela humanidade. Mas são poucas pessoas, pouquíssimas pessoas que pensam assim. Existem pessoas um exemplo, né? Houve o nosso amigo René Ottoni aqui na quinta-feira, que é uma pessoa que ele não é político, mas ele faz um trabalho social em Salvador. Possa ser que ele se ingresse nessa área política, mas ele já faz um trabalho social, ajuda muita gente, né? E a realidade é essa: quando nós queremos ajudar, não precisamos sermos políticos, não, gente. Quem quer ajudar, ajuda de qualquer maneira, de qualquer forma. Mas tem pessoas não, que quer simplesmente achar uma brecha para se dar bem na vida, né? E aí que é complicado. Fazer o bem, gente, você começa a fazer o bem quando você aparentemente é um nada. E as pessoas que dizem assim, eu quero ganhar na política para poder fazer isso, eu não acredito muito. Porque a bondade implícita nasce com o ser humano. E também aprendemos, realmente. Mas uma pessoa que nunca teve interesse, nunca gostou, nunca foi participativa, nunca fez uma ação social, nunca praticou nada para agradar as pessoas, aí vê o momento político e elas querem aparecer. Não é bem assim não, gente. Como diz lá em Tiago, toda a bondade do ser humano, todo o dom perfeito vem de Deus. Entendeu? Eu parabenizo bastante as pessoas que têm trabalhado, que têm feito ações boas, mas eu quero dizer o seguinte: por trás das ações do ser humano existe o agir de Deus, é a realidade. O que a Bíblia nos fala, né? Em Tiago, vamos ver se eu encontro rapidinho, né? Tiago 1, versículo 17, diz assim, versículo 16, deixa bem claro para todos, estou falando aqui de classe política, todas as classes, né? Essa luta de classe, a lutar pela saúde, lutar pela educação, lutar pela segurança, lutar pelo... Rapaz, tem que lutar pelo povo, é tudo, o político tem que lutar por tudo, não é por classe, não é pela saúde, não é pela educação, não é por tudo que o povo precisa. O povo precisa de saúde, precisa de educação, precisa de segurança, precisa de trabalho, o povo precisa de viver, né? De sustentabilidade, de moradia. O político tem que lutar pelo povo, pelas necessidades básicas, médias e grandes do povo, né? E a Bíblia diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos. Então não se engane não, né?
Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Entendeu? Toda bondade, todas as boas ações, é Deus que age na vida do ser humano. Ah, eu sou ateu e eu ajudo as pessoas. Você é simplesmente ignorante. Desculpe a realidade, porque se em você há alguma bondade, é Deus que impôs em você. E você não quer reconhecer, é um problema seu. Mas toda a bondade que existe no ser humano vem de Deus. Entendeu? Então, se você pensa, que isso, foi um não sei quem que me deu. Quem te deu foi Deus, rapaz. Quem tem te dado é Deus. Quem tem te sustentado é Deus, constantemente, diariamente, em todo tempo, em todo momento. Você querendo, compreendendo ou não. Temos liberdade em pedir em favor do nosso sustento diário, já falamos, né? Oração inclui confissão de pecados. O discípulo aprende que deve confessar seus pecados e que deve ter consciência do sentimento de tristeza que gerou no coração de Deus. Mas também é alimentado a acreditar no amor que ele tem em perdoá-lo. Essa confissão deve gerar uma atitude em relação às outras pessoas. Ele confessa que assim como recebeu o perdão do Pai, também agora está pronto a fazer com o seu semelhante. Aí quando eu falo sobre a questão de nós compreendermos basicamente o que é a Bíblia Sagrada, o que tem a nos falar, nos ensinar, etc., às vezes nós não queremos sermos tão contundentes, mas é uma realidade. Como diz aqui, o discípulo aprende que deve confessar seus pecados e que deve ter consciência do sentimento de tristeza que gerou no coração de Deus. O meu pecado, um exemplo, né? O meu pecado gerou um sentimento de tristeza no coração de Deus. Você acha isso mesmo? É o que a lição está falando. Mas você acha que o meu pecado gerou um sentimento de tristeza no coração de Deus? Amado, a tristeza, é aí que vem o egoísmo, né? Como eu falei anteriormente, o egocentrismo do ser humano em achar que ele tem que se aproximar de Deus porque ele magoou a Deus. Amados, o meu pecado traz em mim o sofrimento e não em Deus. O meu pecado vai trazer em mim os frutos dos erros que eu cometi. As práticas de ruim que eu pratico, e vai trazer consequências em mim e não em Deus, porque Deus ele é tão soberano, amado, que não existe a possibilidade de eu machucá-lo, magoá-lo, chateá-lo, aborrecê-lo, entristecê-lo em hipótese alguma. Mas a Bíblia fala que nós não devemos pecar, não devemos errar. Obviamente, a Bíblia nos ensina para que esses pecados que nós cometemos não terminem trazendo más consequências na minha vida. Pois os propósitos de Deus, eles vão serem alcançados independente do que eu faça. Entendeu? Independente do que eu faça. Mas o senhor é um pastor, é o pregador da palavra de Deus, e se o senhor não pregasse, Deus traria outra pessoa melhor, e estou sendo bem franco e realista, melhor do que eu, para fazer isso. Não entrando aqui no contexto do profeta Elias, né? Apesar de me chamar Elias, que achou que só existia ele no tempo lá do rei Acabe e a rainha Jezabel. E Deus disse, não, Elias, tem mais 7.000 homens escolhidos ali, né, separado, além de você. E se você não quer, vai lá, consagra Eliseu, unge Eliseu em seu lugar. Então, quando tem pessoas que não que pensam serem alguma coisa, Deus mostra que Ele está acima de tudo e de todos. Sua soberania e seus propósitos não irão deixar de existir por causa de uma pessoa, né? Então,
Então essa questão, amado, confessar os pecados é porque esse mal, esse vício maligno, perverso do pecado, faz mal ao ser humano, não faz mal a Deus, não. Faz mal ao ser humano, faz mal às pessoas que estão ao redor dele, mas a de Deus, não. 5. Oração orienta a que peçamos pela proteção divina contra tentações. Isso é óbvio, né? Eu vou orar, eu vou jejuar, vou ler a Bíblia para que eu possa vencer as tentações. Na verdade, amados, vencer a tentação é você nem passar por ela. É óbvio que a tentação virá. Mas fazer igual algumas pessoas, eu estou pronto para qualquer tentação, é mais um pecado, né? A pessoa que pensa assim, age assim, imagina assim, que está pronta, ou que já está preparada e quer passar por tentação. Eu não quero passar por tentação nenhuma. Não. Não quero ser tentado. O senhor é fraco? Não. Nem tampouco sou forte. O Senhor que me sustenta. Entendeu? Então eu não vejo na Bíblia Jesus querendo, pedindo, Senhor, me leva às tentações. Não. Nós temos que ser levados às pessoas que tenham sede da palavra de Deus. Tentação, com isso, com aquilo. Não. Quais são as piores tentações que as pessoas passam hoje? Né? Vida familiar, vida financeira, não é verdade? Fama. Eu já falei da igreja e repito aqui, não temos vontade de ser rico. Não tenho nenhum desejo de ser rico. Porque a riqueza é um Deus também na vida de muitas pessoas. Né? Ser tentado de outro modo também não tenho desejo. Ganhar fama também não. Nós temos esses cultos que estamos fazendo no Face e postando no YouTube, mas não é vontade de ser youtuber e nem tampouco de ganhar fama, não. É pregando o evangelho. Se as pessoas quiserem ou assistir, tudo bem. Se não quiserem, Deus abençoe a todas elas, em nome de Jesus Cristo. Né? Ganhar dinheiro com isso também não. Não. Aqui o propósito é pregar o evangelho, porque nós não estamos podendo abrir as igrejas. Pelo menos a Igreja Batista de Betel, aqui em Santanês, não está aberta. Mas quando abrir a igreja, é bem provável que nós não tenhamos mais esse canal. Eu não vou ficar fazendo culto aqui em casa e fazendo culto na igreja. Nós estaremos fazendo na igreja. Então, aqui é apenas um momento, né, que nós estamos tendo a necessidade de usar o Face, de usar o YouTube, mas não é costume de querer crescer e ganhar fama e ganhar dinheiro com isso. Pelo amor de Deus, gente. Não é esse o propósito, não. É falar somente do amor de Deus. Amém? Então, essa é a questão, né? As tentações vêm sobre todas as pessoas. Mas nós, quando estamos com a vida em Deus, nós podemos superá-las e vencê-las. Amém? O valor da persistência diante do Pai Celestial. Na sociedade em que Jesus vivia, as famílias moravam em pequenas comunidades. O pão, como vimos no modelo da oração já mencionada, era um alimento comum feito nas casas com muita frequência. Como as casas eram próximas uma das outras, nesses povoados, sempre era possível sentir o cheiro gostoso do preparo do pão pelas mulheres judias. Nós podemos analisar nessa questão aqui, histórica, né, que as pessoas tinham costume, eram elas que faziam seus pães dentro de suas casas, preparavam seus alimentos, plantavam sua comida, faziam também suas roupas. As mulheres judias. Não é igualmente hoje que você vai numa loja e compra roupa e existem vários tipos de marcas, vários tipos de roupas, não é verdade? Você vai na padaria comprar pão. Né? O próprio nome, se não me engano, Belém, quer dizer o quê? Casa de pão. Desculpe. Então, né, as pessoas
o alimento, você vai no mercado e compra alimentos, etc. As pessoas faziam, fabricavam, plantavam seus alimentos, seus pães. Isso é natural. Diz assim, um outro elemento importante na sociedade em que Cristo vivia era o valor dado a um visitante que chegasse ao povoado. Uma casa deveria hospedá-lo com honra, dar-lhe água para lavar os pés e oferecer-lhe uma boa refeição. Deixar de fazer isso era sinal de profundo desrespeito do anfitrião. Na Bíblia temos diversas histórias de pessoas que hospedaram viajantes, inclusive estranhos. Isso aqui é o que nós falamos sobre Abraão, né? Que isso é uma questão também, vamos ser francos, cultural, né? Uma questão de cultura, de ambiente, de pessoas que são hospitaleiras, etc. Aqui no Brasil nós não temos esse costume, né, de hospedar pessoas que são viajantes e até mesmo desconhecidas, estranhos, como aqui diz, como foi o caso de Abraão. Na verdade, amados, apesar de ser uma cultura, as vestimentas que podemos analisar também a história de Eliseu e a sunamita. A sunamita viam em Eliseu e nas suas vestes, da sua maneira, que ele era um homem de Deus. E tem pessoas hoje que, pelo contrário, né? No Brasil, há costume dos pastores usarem paletó e gravata, e em Brasília também. No Congresso se usa também, no Planalto, lá, né? No STF e tal, no Senado, deputado, presidente, etc. As pessoas usam. Então, se formos comparar quem usa terno e gravata como pessoas de bem, então não é bem assim a realidade. E lá em Israel, as pessoas conheciam Elias pela sua roupa, conhecia João Batista pela sua roupa, conhecia Eliseu pelas suas vestimentas. Entendeu? E aqui nós não conhecemos as pessoas pela roupa. Aqui é o Brasil, aqui é diferente. E aqui não temos o costume de abrir a porta da nossa casa para atender, receber e, vamos dizer assim, dar hospedaria às pessoas que nós não conhecemos. E hoje por causa da violência, da maldade. Não, a violência sempre existiu. Lá em Israel também existia muita violência. Mas aqui é cultura mesmo. A cultura e também tem a ver essa questão da violência. Mas aqui o povo não vou dizer assim, não o povo, mas tem gente esperta, no mau sentido, né? E se veste de tudo quanto é jeito para poder se dar de bem. Um exemplo, uma pessoa quando vai assaltar um banco aqui no Brasil, não vai lá, vai sendo um bandido. Né? Então essa é a questão. E quantas são as pessoas que estão dentro das igrejas bem vestidas, porém podres por dentro? Né? Mais um exemplo, não é por isso que nós não devemos de sermos hospitaleiros, ajudar, como nós falamos anteriormente, sobre a questão social, né? Daquilo que nós podemos fazer, fazermos de forma bem prática e agradável, em nome de Senhor Jesus. Esse pano de fundo sobre a cultura dos povos do Oriente, né, do Oriente Médio, nos ajuda a entender a parábola que Jesus contou, que chama a nossa atenção para a importância da persistência no pedido, na oração. O vizinho importuno sabia que aquele pai que já estava deitado com seus filhos iria atender ao seu pedido de ajuda, pois sabia que o vizinho tinha pão em casa. Provavelmente havia sentido o cheiro do preparo durante aquele dia. Ele também tinha certeza de que para seu vizinho atender ao pedido era mais importante do que o conforto da cama com seus filhos. Daí a expressão na conclusão da parábola, que lhe daria tudo de que tivesse necessidade. Ele resolveu atender ao pedido devido à persistência de seu vizinho. Agora aqui tem uma questão que nós podemos fazer. O vizinho foi na casa de outro, né, como diz a parábola, e pediu uma ajuda, alimentos, pão, né, para poder dar para o seu
visitante. E eis a questão, se alguém chega na sua casa pedindo alimentação, será que você dá? Será que nós damos? Será que realmente nós somos hospitaleiros dessa forma? Não precisa botar para dormir dentro de casa não, é só dar um prato de comida, dar um pão, dar uma alimentação. Será que fazemos isso? Será que temos um coração dado a sermos igual a Cornélio, que foi escolhido por Deus por ser uma pessoa bondosa? E diz a Bíblia lá em Atos capítulo 11 que Cornélio foi escolhido porque ele dava esmolas. E às vezes tem pessoas, no Brasil tem disso, né? Ah, não sou esmolé não, esmolé é a pessoa que recebe esmola, né? Mas eu vou dizer assim, você dá esmola, a esmola só é para quem precisa, gente, para quem quer. Ah, eu vou pegar uma moeda de R$1 e dar para uma pessoa, se ela não precisa, você não tem que dar. Mas tem gente que não dá nem uma moeda de R$1, nem de 10 centavos, nem de 20 centavos, 25 centavos, 50 centavos. Não dá nada. Né? Ela não tem a gratidão, né, que às vezes dar esmola quer dizer, como está escrito também no livro de Êxodo, que nós devemos ajudar as pessoas que precisam, que são estrangeiros, que são indivíduos que precisam de ajuda, porque o povo de Israel foi estrangeiro no Egito e saiu do Egito com grandes riquezas. E eles deveriam ter a prática de ajudar também o próximo, ajudar os necessitados. E nós, como cristãos, também deveríamos sermos assim. Ajudar as pessoas. Na verdade, nós não fazemos obras nenhuma de gratidão, né? de boas ações, e queremos que as boas ações venham até nós. Né? E às vezes, um exemplo da esmola, hoje no Brasil, tem pessoas que na rua pedem, na verdade, dentro dos ônibus, metrôs, etc. Pessoas dentro de shopping são até expulsas, né, de fazerem isso dentro de certos ambientes. Mas quantas vezes nós damos esmolas? Quantas vezes ajudamos os outros? E se chegar alguém na sua porta agora pedindo um pão, um café, você dá? Você dá? Ou você diz que não tem nada para dar não, que é vagabundo, que é bandido, que vai usar drogas, que vai fazer isso e aquilo. Esse é o nosso comportamento. Nós somos pessoas duras, né, nessa questão. A experiência na vida de oração deve, da mesma forma, proporcionar uma consciência sobre o amor de Deus por nós. Essa é uma sabedoria espiritual que recebemos por meio de seu Espírito. Ela deve produzir confiança quanto à manifestação da bondade do Pai Celestial para as nossas necessidades. Né? Amados, irei ficar por aqui, porque a lição é grande, né? Mas o Senhor ele deve para nos ensinar sobre as questões relacionadas à oração e ao comportamento dos cristãos atualmente, né? Pois existem muitas pessoas que têm certos comportamentos que são desagradáveis ao Senhor, e que também pessoas que não gostam de orar e buscar a Deus de todo o coração, né? A minha esposa vai estar aqui agora dando a oportunidade, e daqui a pouco nós estaremos orando ao Senhor. Amém, louvado seja Deus por esta palavra que nós aprendemos nesta manhã. Deixar um abraço fraterno aí a todos os amados irmãos que estão nos assistindo, o nosso querido aí irmão
Som, né? O esposo da nossa irmã Cida, Wanderson Braga. Que Deus abençoe, Som, poderosamente sua vida, seus projetos, seus planos. Eu também com a irmã Cida, sua esposa, e também Mariana. Deus abençoe essa família maravilhosa, em nome de Jesus. Ricardo Araújo e Viviane. Deus abençoe, irmão Ricardo, abençoe Viviane e toda essa família que ainda estão viajando. Né? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. E breve nós estaremos reunidos para louvarmos ao Senhor. Cássia Veiga, Deus abençoe, minha querida irmã. Deixa eu paz do Senhor, pastor. Deus abençoe. Cássia Veiga. Ela é pastora? Não. Então, pastora, que Deus abençoe sua vida. A cunhada aí do meu esposo, né? Nossa amiga Charlene, Deus abençoe. Charlene, abençoe aí sua filha Jennifer, a sobrinha do meu esposo. Que Deus abençoe vocês poderosamente aí em Salvador. No nome de Jesus. Jane, Deus abençoe, Jane, abençoe sua filha aí, Júlia, Deus abençoe essa família, em nome de Jesus Cristo, Deus te fortaleça sempre, tá? Jane, a irmã Joana, Deus abençoe a irmã Joana, ele tá aí com Jéssica, tá assistindo com Jéssica, né? O esposo de Jéssica também, Pialco, Deus abençoe você, sua família, todos os seus filhos, que sejam abençoados em nome de Jesus. Um abraço também pra Ju e Wesley. A irmã Romilda Silva, irmã Romilda, Deus abençoe, viu? Abençoe toda a sua família no nome de Jesus. Que bom estar com vocês nessa manhã. Também Nilda, Deus abençoe Nilda, Guilherme, abençoe seu esposo também, viu, Nilda? Que bom você estar conosco nessa manhã também. A irmã Dora Mendes, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Dora, seu esposo, irmão Paulo, toda essa família Mendes, Deus abençoe poderosamente vocês. Anailton, Deus abençoe, Ana. Abençoe teu esposo, teu filho, ou melhor, toda a tua família, em nome de Jesus Cristo, tá? E Ivan Brasil também está assistindo aí, irmão Ivan, que é da Assembleia de Deus. Deus abençoe, Ivan, abençoe toda a tua família, no nome de Jesus Cristo. E que bom que nessa manhã o Senhor tem falado conosco, está falando e vai continuar falando. Vamos ter ouvidos sensíveis para ouvir o que o Espírito Santo tem nos ensinado e passar adiante, né? Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, a Ti toda a exaltação, todo o louvor. Bendizemos o Teu santo nome, Te adoramos, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Espírito Santo de Deus, retira de nós tudo que não Te agrada, tudo que não pertence ao Senhor. Que o Senhor possa nos lavar, nos purificar, ó Deus. Meu Pai, nos fortalecer, meu Deus, para que possamos continuar buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, ó Deus. Deus nos faz, meu Deus, ser pessoas, meu Pai, humildes de coração, ó Deus. Pessoas que, meu Pai, verdadeiramente, ó Deus, segue a Tua palavra e que tem amor, meu Deus, pela Tua palavra a Ti, ó Deus. Que busca o Senhor com sinceridade de coração. Ó Deus, abençoa nossas vidas, abençoa nossas famílias, ó Deus, que cada um da nossa família seja abençoado, possa ser alcançado, ó Deus, pelo Teu amor, no nome de Jesus Cristo. Que os nossos sonhos e projetos, meu Pai, possam ser abençoados pelo Senhor, possam ser da Tua vontade, que possamos esperar no Senhor, meu Pai, a nossa vitória. Deus nos dá um dia na Tua presença, Senhor, que tenhamos um dia abençoado no nome de Jesus Cristo. Abençoa a Igreja Batista Betel, todos os seus membros, ó Deus, os irmãos de outras igrejas, meu Pai, todas as pessoas dessa cidade, meu Pai, toma os Teus cuidados. É isso que eu te peço e te agradeço, meu Pai, no nome de Jesus, que o Senhor está abençoando as pessoas também que vão estar, meu Deus, também, meu Pai, assistindo o culto de meu Pai de logo mais à noite. Que o Senhor possa preparar tudo, toma teu servo nas tuas santas mãos, continua usando ele como canal de bênçãos, meu Deus, para estar nos ensinando a tua palavra. Desde já estou te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, que assim seja. A graça do Senhor Jesus, que assim seja. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos, pode dizer? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, a editora que nós compramos a revista, ela está com dificuldade em enviar a revista até nossa cidade. Nós sabemos que com essa questão da pandemia, os correios não estão fazendo, vamos dizer assim, enviando certos tipos de encomendas para algumas cidades, alguns lugares, etc. Porque, vamos dizer assim, que às vezes não vale o custo a pena. Então nós tivemos muita dificuldade em conseguir uma nova revista, né, de comprar a nova revista pelo site, etc. Então nós conseguimos essa revista que eu já tinha o plano de comprá-la há tempo, né, mas não foi possível, porque as lojas estão fechadas
né? Nem até de sair daqui para poder ir em alguma loja comprar, não tem como. Então conseguimos essa pela internet, tivemos que imprimir, né? Com uma dificuldade muito complexa. Mas a nossa revista desse trimestre é da editora cristã, evangélica, né? Editora cristã. E o título é Gente de Oração. E estaremos aprendendo sobre a questão da oração. E se você quiser, você pode estar acessando o site e adquirindo, né, lendo a revista através do site, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe todos vocês. À noite nós estaremos de volta às 19 horas com o culto de adoração ao Senhor. E eu convido você a estar presente, convide mais pessoas, passe essa live para outras pessoas, com o propósito de apenas passar a palavra de Deus, que é importante acima de tudo. Agradeço minha esposa, minha filha, meu genro, que sempre estão nos ajudando. Fica com Deus e tchau. Fica na paz.